Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje no Mundo Militar. Neste vídeo falaremos sobre como a aliança consegue acompanhar cada passo dado pela Rússia na Ucrânia e do porquê os russos não atuam para impedir isso. E se ainda não está inscrito no canal, inscreva-se já e acione o sino das notificações para não perder nenhuma novidade. Quando vemos soldados disparando seus fuzis e lançando as suas granadas, quando vemos grandes e poderosos blindados acelerando pelos campos e cidades, e quando vemos aviões e helicópteros rasgando os céus à procura dos seus alvos, tudo o que estamos vendo é apenas a face mais visível da guerra. Mas, por trás de tudo aquilo, nos bastidores, outras batalhas igualmente importantes estão sendo travadas, com uma das mais vitais sendo a guerra eletrônica. A guerra eletrônica é um termo muito amplo e que engloba muitos elementos, mas, de modo muito geral, se refere a ações que se desenrolam no espectro eletromagnético, o que inclui comunicações de rádio, sinais de radar e imagens no espectro do infravermelho. O objetivo dessas ações é obter informações que o inimigo tenta a todo custo esconder, aplicando, por exemplo, técnicas de camuflagem, encriptação ou movimentações discretas de tropas e equipamentos. Para um exército atacar, ele precisa obrigatoriamente se preparar para esse ataque, o que pode incluir a concentração de tropas na retaguarda ou em pontos pré-determinados próximos à linha de frente para o lançamento de assaltos, ou pode apenas envolver um aumento inesperado nas comunicações eletrônicas entre algumas unidades. Essas informações só podem ser obtidas através de técnicas e equipamentos avançados de guerra eletrônica, tecnologias que, de tão avançadas, são dominadas por pouquíssimos países, com a Rússia sendo um deles. Durante anos, a Rússia desenvolveu equipamentos e tecnologias voltadas para a guerra eletrônica, tanto para a obtenção de dados e informações, como para a interferência direta nos sensores e nas comunicações do adversário, incluindo, por exemplo, o sinal dos satélites de GPS, importante em muitos aspectos da vida civil, mas autenticamente vital para as operações militares, principalmente naquelas que exigem uma maior precisão. É claro que o Ocidente também não ficou para trás nessa área, com países como Estados Unidos, França, Reino Unido, Alemanha e Itália desenvolvendo sistemas avançados de guerra eletrônica, com a vantagem extra de todas essas tecnologias e equipamentos serem operados e compartilhados no âmbito da OTAN. E já que estamos falando em tecnologia, quero deixar aqui uma dica muito bacana. A Insider é uma marca de roupas feitas com tecnologia de ponta no tecido, incluindo materiais com regulação térmica que eliminam o suor, mantendo a temperatura do corpo estável. Criados com base na tecnologia PCM Outlast, desenvolvida pela NASA, capaz de absorver, armazenar e liberar calor na medida certa, reduzindo pela metade o suor e o superaquecimento. Outra grande inovação da Insider são os materiais hidrorrepelentes, que suportam até 80 lavagens e que, ao contrário dos impermeáveis, são respiráveis. A Tech T-Shirt é o suprassumo da tecnologia dos tecidos, uma autêntica releitura tech da camiseta básica masculina. As suas fibras macias se adaptam ao corpo, acompanhando todos os movimentos e não esquenta. Além disso, não precisa ser passada, não desbota com o tempo e é anti-odor, um item essencial para uma rotina confortável. Clique agora no primeiro link aqui na descrição, confira essa e outras novidades tecnológicas da Insider e aproveite o super cupom de 12% de desconto. Voltando agora ao tema do vídeo, todos nós sabemos o quanto a OTAN está empenhada no apoio à defesa da Ucrânia. Para muitos líderes da aliança, como seu secretário-geral Jens Stoltenberg, o presidente Biden dos Estados Unidos e o presidente Macron da França, uma derrota da Ucrânia frente à Rússia representaria, na prática, uma derrota da aliança e colocaria em risco a segurança e a estabilidade de todo o continente europeu, pois daria a Putin um impulso extra para continuar avançando contra outros países, como a Geórgia, Moldávia e até mesmo a Armênia.
E segundo alguns analistas, políticos europeus e congressistas norte-americanos, se Putin não for barrado agora na Ucrânia, além de avançar sobre esses países, acabará inevitavelmente se chocando contra algum país membro da OTAN, o que obrigará todos os outros países membros a se envolverem ativamente em uma guerra. Portanto, para a aliança, se Putin não for barrado agora, enquanto está envolvido em uma guerra regional limitada às fronteiras ucranianas, dentro de poucos anos, a OTAN poderá ter de se envolver diretamente em uma guerra continental, potencialmente global. É essa visão que leva a aliança a apoiar tanto a defesa da Ucrânia, um apoio que não envolve apenas armas e munições, mas também informações cruciais obtidas através de tecnologias de guerra eletrônica, com um dos principais meios fornecidos para a Ucrânia para essa tarefa sendo o ADM-160 MALD. À primeira vista, parece se tratar de um míssil de cruzeiro como qualquer outro, mas é, na realidade, uma avançada arma de guerra eletrônica dedicada a emitir sinais falsos para enganar os radares e sensores do inimigo. Através de mecanismos avançados e, obviamente, secretos, o ADM-160 pode emitir sinais que fazem o inimigo pensar que aquilo que está aparecendo no radar são dezenas de mísseis de cruzeiro em voo, ou até mesmo um grupo compacto de caças e bombardeiros se aproximando para um grande ataque aéreo. Diante dessa imagem, o inimigo, neste caso a Rússia, ativará todas as suas defesas, o que inclui as suas estações de radar e defesas antiaéreas. Quando uma estação de radar está ativa, as suas ondas de radar se espalham por uma ampla área com o objetivo de detectar e confirmar a presença de ameaças aéreas. Mas, ao fazer isso, essas ondas de radar podem ser captadas por aviões e drones espiões equipados com sensores de guerra eletrônica, que podem assim determinar, com precisão, o tipo de radar e, tão importante quanto isso, a localização exata desses radares. Como esses radares estão habitualmente muito próximos dos lançadores de defesa aérea como o S-400, a OTAN é capaz de saber com grande precisão onde estão os radares e os lançadores de defesa aérea da Rússia. E foi exatamente isso que aconteceu entre os dias 23 e 24 de abril, com a Ucrânia lançando 3 aparatos ADM-160 contra a Crimeia. Segundo as informações disponíveis, os aparatos foram lançados contra as principais e mais importantes estruturas russas na região. A base naval de Sebastopol, a sede da frota russa do Mar Negro, que inclusive costuma ser atacada com alguma frequência. O depósito de munições em Dzakol, no norte da Crimeia, responsável por fornecer grande parte dos suprimentos para as forças russas de invasão em Zaporizhzhia. E, finalmente, a ponte da Crimeia, a principal via de transporte logístico que Putin usa para alimentar o seu esforço de invasão no sul da Ucrânia. A Rússia, ao ver nos seus radares aquilo que pareciam ser dezenas de drones e aviões rumando diretamente contra essas importantes instalações, ativou todos os seus radares e todas as suas defesas aéreas, com todos esses sinais sendo captados por 7 vetores aéreos da OTAN que estavam, naquele preciso momento, sobrevoando o Mar Negro. Segundo as informações disponíveis, no dia 23 de abril, um P-8 Poseidon dos Estados Unidos estava sobrevoando perto do espaço aéreo da Romênia. Um Boeing RC-135 britânico estava dando voltas próximo à região central do Mar Negro, e um avião radar E-3 francês, escoltado por 4 caças da Dassault Rafale, também realizava grandes círculos sobre a área. No dia seguinte, 24 de abril, juntou-se ao grupo um G550 italiano, equipado com grandes antenas de radar e sensores. Com todas essas aeronaves apoiadas por 3 drones, 2 MQ-9 e um RQ-4 Global Hawk de longo alcance, todos eles da Força Aérea dos Estados Unidos e desenvolvidos especificamente para espionar. Tratou-se, obviamente, de uma missão coordenada entre a Ucrânia, que lançou os 3 aparatos ADM-160 para simular um forte ataque aéreo, e a OTAN, que destacou na região uma gigantesca frota aérea com a missão de acompanhar todas as movimentações russas diante daquela ameaça falsa.
Segundo os analistas, através dessa ação, a Ucrânia sabe agora exatamente onde estão as defesas aéreas russas na Crimeia, com muitos acreditando que todo esse esforço tem por objetivo preparar o caminho para algum ataque aéreo ucraniano contra a Crimeia nos próximos dias. Um ataque que pode visar 2 dos alvos russos mais castigados pelos ucranianos na região, a importante base de Sebastopol e a autenticamente vital ponte da Crimeia. Mas o que será realmente atingido? Isso ninguém fora do alto comando militar ucraniano sabe. A Rússia, pelo seu lado, fica de mãos atadas e, apesar de ver claramente todos aqueles aviões da OTAN sobrevoando o Mar Negro, simplesmente não pode afastá-los, sob o risco de aumentar as tensões e trazer a OTAN ainda mais para dentro da guerra. Siga as notícias e as novidades do mundo militar também no Spotify. Conteúdos novos em formato podcast todos os dias. Siga-nos por lá e leve o conteúdo do canal para onde você for. É só clicar no link que está aqui na descrição. Embrace that as an opportunity. Yes, sir. It's nice to meet you guys. Thank you, sir. Gave about 3 years now. Do you like it? Yes, sir. Very nice. I liken it to like shut down, and then we bring it back up right before.